Pessoal, seguinte, conta pra mim. Quem tem medo da concorrência? Fala pra mim. Como é a relação de vocês com a concorrência? Quem tem aí dentro de si aquele sentimento de que é impossível vender na sua cidade porque já tem gente muito famosa e muito conhecida? Fala pra mim, quero ouvir um pouquinho de vocês, ler, né, um pouquinho de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Porque eu tenho bastante coisa pra falar hoje. Enquanto isso, quem é meu inesquecível, manda hashtag inesquecíveis. Quem ainda não é o inesquecível, mas nos acompanham, vocês são únicos, exclusivos, cada um tem coisas dentro de si que os tornam especiais. Então manda hashtag único também, se você ainda não é o inesquecível. Às vezes, a concorrência me trava. A Raquel tá dizendo ali, já tive, hoje não tenho mais. A Rosi, tenho também, é isso aí. Doce encontro, no início muito medo, depois com os 2 casamentos o medo passou e busquei me diferenciar. A confeiteira Maria Rita, olha a concorrência como campo espaço saudável. Na minha cidade compramos uns dos outros, show, que maravilha. Eu tenho, pois não tenho curso, trabalhei há mais de 5 anos numa fábrica de chocolates e doces, saí pra fazer, mas não dão valor ao nosso trabalho. Gente, quanta história boa! Vamos começar a conversar? Primeiro eu quero falar dessa moça que falou por último, não lembro o nome dela, já tá bastante coisa surgindo ali, mas que ela trabalhou numa fábrica durante 5 anos e ela não fez curso. O que tem mais valor, gente? O que tem mais valor de mercado? Saber fazer ou ter curso? Essa é a primeira coisa que eu tenho que levantar pra vocês pensarem. Gente, hoje em dia, com a mídia do jeito que é, eu acho que assim, ó, há 20 anos atrás era diferente, até menos, até 12 anos atrás, quando eu comecei, era diferente. Por quê? Porque você tinha que provar através de títulos, certificados, cursos, enfim, aquilo que você queria fazer, né? Você tinha que provar de uma forma ou de outra. Agora é diferente. Agora a gente tem uma coisa que não tinha muitos anos atrás, que é as mídias sociais, que é o Instagram, o Facebook, né? Até o YouTube, mas o YouTube é menos utilizado para esse tipo de negócio nosso. Agora veja só que interessante. Hoje você consegue mostrar dentro das mídias sociais o que você sabe. Ninguém vai atrás de uma confeiteira para saber qual é o certificado que ela tem. Ela quer saber o que você pode oferecer para a pessoa de qualidade. Olha só, já é uma primeira coisa aí pra gente começar a pensar, tá? Tem gente ali que falou, eu tenho produtos diferenciados e por isso que eu me destaco. Tem gente que falou, perdi muito cliente por causa da concorrência. Mas me chamou muita atenção também ali que me falou, oi mãe, obrigada, feliz aniversário pra mim. Tem gente ali que me falou o seguinte, Veri, eu acho que para eu poder passar a concorrência, eu tenho que vender mais barato que a concorrência. Será que é isso? Será que esse é o grande segredo? Então vamos conversar um pouquinho primeiro sobre quem é a concorrência. E teve mais uma que falou uma coisa interessante ali, que na cidade dela as concorrentes são amigas, inclusive uma compra da outra. Ó, que legal, né? Aqui em Curitiba, o mercado de confeiteiras de casamento é bem fechado. Elas não se falam entre si. Eu tento quebrar um pouco isso. Eu tenho um contato com umas 3 ou 4 confeiteiras de casamento aqui de Curitiba, fora as minhas alunas que acabaram, né, criando um laço comigo. Aqui em Curitiba tem essa coisa, assim, das confeiteiras top dos casamentos acharem que não podem se misturar. Eu sempre fui meio contra isso, mas por outro lado eu também respeito e às vezes até prefiro me afastar de quem não quer o meu bem, né? A gente acabou criando até um grupo de confeiteiras em Curitiba que chama Juntos Mais Doces e tem acho que 20 ou 30 confeiteiras, mas de casamento mesmo só tem eu e mais uma. O resto é tudo confeiteira que faz encomendinhas, né? Maioria de bolo. Inclusive foi lá que eu percebi que a grande maioria das confeiteiras são de bolo e não fazem doces. E eu vi nisso um grande potencial de mercado de trazer para vocês esse mundo dos doces, que é um mundo muito legal e muito lucrativo, se feito da forma correta. Só que acontece que dentro do mundo de casamentos, né, do meu mundo de casamentos, acontece essa sensação da outra confeiteira de que você vai copiá-la, né? Então, por exemplo, eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo no meu primeiro ano. Pra quem não sabe, eu comecei em 2008, tá? Meu primeiro casamento foi 30 de outubro de 2008 e um pouco antes do primeiro casamento, o primeiro casamento já estava fechado. Eu conheci uma sócia. Poucas pessoas sabem da minha sócia, eu nunca falo muito, né? Porque a história não foi muito boa e eu não quero expor ninguém. Muita gente aqui de Curitiba sabe quem foi a minha sócia. Então eu acabo não entrando muito aí no assunto. Mas eu tive uma sócia por mais ou menos
um ano. Durou um ano a nossa sociedade. E aí a gente fez esse casamento número 1, né, juntas, e enfim, nem sei por que eu falei da sócia, mas eu tinha algum ponto, eu me perdi olhando pro YouTube, me desconcentrou a tela do YouTube lá. Mas voltando lá, lembrei, por causa da concorrente, olha só, volta que foca, li os parabéns, li o YouTube e me perdi no que eu ia falar. Gente, essa sócia, ela ia casar. Quando ela me conheceu porque ela tava procurando alguém pra fazer os doces do casamento dela. E ela, aqui em Curitiba, só tinha aquela patotinha, aquelas 6, 7 confeiteiras que faziam casamento. E, de certa forma, era difícil encontrar alguém que arriscasse entrar, porque parecia ser um mercado fechado, parecia ser um mercado impossível. E eu falei, não ouço isso, e segui meu caminho. Então, eu tive essa sócia durante aí, mais ou menos, um ano, e ela ia casar. Ela me conheceu porque ia casar. O casamento dela ia acontecer no ano de 2009, a gente se conheceu em 2008, mais ou menos um mês antes do meu primeiro casamento. Por que eu tô contando isso? Porque quando ela me conheceu, ela já estava procurando doces pro casamento dela. Ela já estava procurando quem iria fazer os doces do casamento dela. Então ela já tinha feito algumas degustações em outras confeiteiras. Só que o meu relacionamento com essa minha ex-sócia foi uma coisa avassaladora, assim, tipo, a gente se conheceu, a gente ficou 4 horas no telefone conversando, foi muito assim, sabe aqueles namoro relâmpago? Foi tipo isso, assim, foi tudo muito avassalador. E, inclusive, foi uma pena, porque ela poderia ter virado minha amiga pro resto da vida, a gente não se fala mais, porque acabou que terminou numa situação meio chata, teve alguns problemas ali no final do relacionamento. Sociedade é complicado, tá, gente? Escolhe muito bem se você for fazer uma sociedade. E aí, ela foi numa confeiteira famosa aqui de Curitiba fazer a degustação. O problema é que logo depois a gente explodiu, né? Ela fez a degustação, enfim, acho que até a gente já estava conversando, mas a gente não tinha virado sócias ainda. E ela foi fazer a degustação na confeiteira dela, voltou, virou minha sócia, e a confeiteira reconheceu ela, porque a gente explodiu muito rápido, tipo, em menos de um ano a gente já tinha um evento por final de semana e começou a incomodar o ouvido dos concorrentes. Nossa, eu não vou fechar com você porque eu vou fechar com a fulana, né? No caso era eu e a minha sócia. E aí ela descobriu e ela me ligou, a confeiteira, tipo, e me descascou, como se fosse eu a culpada e a grande intencionada de levar a minha sócia pra fazer uma degustação fake dentro do ateliê dela, o que não foi verdade, né? Ela foi mesmo, e claro que a gente não é burro, né? Ela foi, a gente ouviu e aprendeu várias coisas porque ela foi, não tinha como evitar, não tinha como, né? Você vê, você não consegue desver, né? Mas de fato, quem fez os doces foi a gente mesmo. E essa foi a história. Só que essa confeiteira até hoje, tipo, ela tenta me engolir, mas ela não consegue muito. E, enfim, né? A gente fica numa situação complicada. Mas por que eu tô te falando isso? Porque aí vem aquela sensação de que a confeiteira de casamento não quer que a concorrência olhe o seu trabalho, né? Tanto que uma vez chegou no meu ouvido que essa confeiteira contou pra outra pessoa que me expulsou de uma feira. Isso é mentira, isso nunca aconteceu. Mas essa pessoa veio me contar, né, que eu tava andando na feira e eu parei no stand dela e fiquei olhando os doces pra copiar e aí ela me expulsou. Acho que ela contou pra se achar pra alguém e chegou pra mim essa história que nunca aconteceu de fato, até porque aí com essa confeiteira em especial eu sempre tomei muito cuidado. Eu nem olho, assim, quando eu tenho feira, eu passo o olho virado pra não olhar, porque eu não quero saber dela, não quero copiar, não tenho intenção de copiar ninguém. Eu sempre claro que tem coisas que são comuns a todos, né? Por exemplo, brigadeiro belga, todo mundo tem, é cópia, não é? Uva cristal ou surpresa de uva, como muitas pessoas chamam, é uma cópia? Não é, todo mundo faz, né? Então, também tem isso. Só que dentro da confeitaria, né, dentro da confeitaria de casamentos, criou-se essa ideia de que você tá copiando se você olhar pro lado. E não dá, né, gente? Não dá pra você ter essa sensação. Então, o que eu tenho pra te dizer pra começar o nosso assunto? Primeira coisa que eu preciso te dizer. Você pode olhar a concorrência, tá? Não tenha medo de olhar a concorrência. Inclusive, é saudável pro teu negócio saber o que o concorrente faz, certo? Agora, copiar você não deve, porque você vai se queimar no mercado, entendeu? Tipo, uma coisa é você
inspirar na concorrência. Uma coisa é você estar por dentro do que a concorrência está fazendo. Outra coisa é você simplesmente ir lá e copiar o concorrente. Tá? Especialmente quando o concorrente cria alguma coisa diferente que ninguém nunca viu, a pessoa vai lá e cria um doce assim, assado, cozido e frito, uma mini banoffee como eu faço, aí você vai lá e copia a banoffee. Hoje em dia eu deixo copiar porque eu ensino pros meus alunos, né? Então meus inesquecíveis podem fazer à vontade, tá tudo certo, senão não ensinaria, né? Mas por outro lado, é um estigma que tem muito grande, tá? Então você tem que tomar primeiro muito cuidado. Pode olhar, deve olhar, inclusive. É importante que você saiba o que acontece no mercado, para você não ficar por fora. O mercado muda muito rápido. Você viu só na live de sexta-feira, alguém me perguntou assim... A imagem do YouTube tá limpinha, a Stephanie tá falando. A imagem do YouTube ela é melhor mesmo. A câmera às vezes dá uma sacaneada, mas lá é melhor de assistir. Mas essa sexta-feira na live, alguém perguntou pra mim se esse recheio podia fazer no copo da felicidade. Eu boiei, nem sabia o que era. De sexta-feira até agora, não tem uma vez que eu não entro no Instagram e não dou de cara com o copo da felicidade. Porque aí agora acho que começou a aparecer pra mim, sei lá, o Instagram meio que lemente, né? Acho que tem uma coisa meio assim. E aí agora, onde eu vou, tem copo da felicidade no Instagram. Porque é uma tendência. Então, se eu tivesse atenta às tendências da concorrência, talvez eu tivesse à frente. Mas é que eu nunca gosto de copiar. Hoje eu não olho mais a concorrência. Inclusive, hoje eu não olho mesmo a concorrência. Eu só sigo as as 2, 3 amigas confeiteiras que são amigas, que tô seguindo, que a gente se fala e se ajuda, enfim. E o resto eu não sigo, eu não entro, eu não tenho curiosidade, eu esqueço que existe no mundo. Pra não dizer que eu tô copiando. Eu crio minhas receitas, eu desenvolvo coisas diferentes, trago pra vocês novidades, né? Porque é muito mais fácil assim. Agora, se eu tivesse tido medo da concorrência quando eu comecei lá 12 anos atrás, eu estaria onde eu cheguei hoje? De jeito nenhum. Tá? Por que eu não estaria aonde eu cheguei hoje? Porque medo trava, tá? Especialmente pânico, né? Eu digo que o medo ele te faz ter atenção, mas o pânico te trava. E aí quando você fala assim, nossa, que medo dessa confeiteira, ela é muito melhor do que eu, ela é muito maior do que eu, ela pode muito mais do que eu. Gente, sempre vai ter alguém melhor do que você. Eu me sinto uma bobinha de chocolate, eu não sou chocolatier. Mas isso significa que eu não tô todos os dias aprendendo e melhorando? De jeito nenhum, eu tô todos os dias aprendendo e melhorando. E eu tenho certeza que cada vez mais eu vou trazer conteúdos ainda melhores de chocolate pra vocês, porque eu tô dia a dia indo atrás de melhorar uma coisa que eu sei que é um ponto falho meu, né? Quando você entende isso, que você tem características únicas, né? Que as pessoas lá têm características únicas, é mais fácil de você começar a andar. O fato é que, por exemplo, vamos supor que eu quisesse virar atriz da Globo, né? Não quero, não tá nos meus planos, mas vamos supor que eu tivesse seguido na minha carreira de teatro, que eu fiz 10 anos de teatro e quisesse ser atriz da Globo. Se eu fosse me comparar com o sucesso estrambólico, né, que tinha, por exemplo, a Isis Valverde há 15 anos atrás, a Isis Valverde, nossa, tipo, todas as capas de revista eram ela, né? Hoje já caiu um pouco também. Eu ia ficar frustrada, eu ia falar, gente, eu nunca vou chegar lá. Se eu fosse me comparar com a Bruna, minha amiga, né, Cake Lover, que muitos de vocês seguem, ela me trouxe muitos seguidores, é uma pessoa que eu adoro, que eu admiro. Se eu fosse pegar o perfil dela e falar, cara, a Bruna tem 210 mil seguidores, não vou fazer aula, porque eu nunca vou chegar lá, né? Mas eu não estaria impactando a vida dessas 193 pessoas que estão aqui agora, me assistindo, acompanhando o conteúdo. Então, assim, pra mim, é muito mais importante o impacto que eu causo do que o que a concorrência faz. A concorrência é o que faz, nem a concorrência a Bruna, tá? A Bruna só é professora, mas ela faz bolo, eu faço doce, não tem nada a ver. Mas eu tive que usar esse exemplo como alguém em quem a gente se inspira. Da mesma forma, tem uma outra chefe aí que faz doces também, que tem 500 mil seguidores. Então não vou começar porque é muito longe. É impossível chegar lá. E aí é impossível, a gente não vai. Tá? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender é que o concorrente, ele não necessariamente precisa ser o seu inimigo, né? Ele também não necessariamente precisa ser seu amigo. Isso é uma questão pessoal, né? Eu sou amiga de quem eu quiser ser, eu não vou ser falsa, tipo, né? Se eu não achar que vai agregar uma amizade pra mim com essa pessoa, tá tudo bem, mas eu não preciso ser inimiga do meu concorrente, eu também não preciso ser amiga. Aí, eu posso ser profissional também, tenho concorrentes que não são meus amigos, que a gente não se liga, a gente não se fala, né? Mas que eu indico,
né? Já aconteceu várias vezes. Eu não vou ter essa data, mas eu sei que esse confeiteiro aqui ou essa confeiteira aqui tem, então eu vou te passar o contato. Tá tudo bem, por que não, né? Então esse é um primeiro ponto. Mas, acima de tudo, eu acho que o grande estigma, o grande medo que a gente tem da concorrência é pensar que o concorrente, ele já tem o mercado dele. E que por ele já ter o mercado dele, você não vai ter mercado suficiente. Alguém já teve essa sensação? Gente, eu tive muito essa sensação desde o começo. Desde o começo eu tive essa sensação. E eu achava que eu nunca ia conseguir entrar dentro do mercado, né? Nossa, medo mesmo. Só que eu fui com medo mesmo. Mesmo com medo, eu falei, vou tentar. E se eu fechar um? E se eu fechar dois? Né? Isso é um primeiro passo. E eu fui indo dia a dia, passo a passo, abrindo meu caminho, trilhando meu caminho, como eu tenho feito hoje nas aulas, né? Eu comecei com lives com 4 pessoas ao vivo, 3. A primeira live que eu fiz, que não foi de receita, foi de negócio, tinha 2 pessoas me assistindo. Então, assim, a gente começa e a gente se entrega e a gente faz o nosso melhor para nos destacar com a nossa personalidade. Hoje à tarde a gente vai fazer uma live com uma aluna minha, a Tassiane, e ela quer falar um pouco sobre voz autoral e é muito legal, porque ela pega todas as bases de receita que ela aprende comigo e ela cria o sabor dela. E é muito legal, porque aí você começa a ter voz de autoridade na tua cidade de acordo com o que você desenvolveu seu. Quem sou eu perante essa comunidade, né? O que eu posso oferecer para essa comunidade? E isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, se você fica atrás, né? Se você fica baseado na cópia da outra pessoa, você sempre vai ser a cópia. Você sempre vai ser o segundo, né? Então, por exemplo, alguém lançou lá o copo da felicidade. Essa pessoa se destacou porque trouxe um negócio novo, diferente, tudo mais. Nem sei se é o caso, acho que é, né? Pra me falaram que o copo da felicidade foi criado em Curitiba, mas eu não sei também detalhes. Ou foi a primeira pessoa que trouxe. A primeira pessoa se destaca, o resto é cópia. O resto é cópia. E tá tudo bem vender como cópia, tá? Inclusive é normal vender cópia. Inclusive é difícil criar coisas. Mas de fato, o primeiro se destaca um pouco mais. Um pouco mais. E aí você sabe que dia a dia você tem que criar atitudes e criar coisas que façam você conseguir realmente achar a tua voz dentro do teu negócio, o teu jeitinho de atender, às vezes a tua sinceridade exagerada em algumas coisas. Eu sempre fui sincera exagerada, mas isso me fez crescer no mercado. Eu nunca menti para cliente. Eu falava, isso não rola, isso não vai acontecer, isso não tem como. E eu sempre falei, isso eu não sei fazer. Eu não faço porque eu não sei fazer, não faço porque eu já fiz e ficou mal feito. E qual que é o problema de você ser sincero, né? Então, você mostra pro teu cliente que você tá comprometido não com o seu ego, né? Quando eu falo isso, comprometa-se com o seu cliente, não com você mesmo, é isso, porque muitas confeiteiras, elas vêm com o seu ego. Porque eu faço doces lindos. Porque eu tenho não sei o que lá. Não, cliente que tem que ter uma festa perfeita. Se o cliente tem a festa perfeita, aí você tá mostrando o valor do teu produto. E aí você tem cliente, porque o teu cliente percebeu que você fez isso por ele, não por você mesmo, né? E é claro que tem o fundo de verdade de que a gente faz isso pela gente mesma. Eu tenho morro de orgulho de postar doce lindo, fico super orgulhosa, fico super feliz, mas no final das contas, a gente tá, acima de tudo, indo atrás de mostrar pro cliente que a gente tem capacidade, que a gente pode. Agora, passar a perna na concorrência. Pode? Não pode, tá, gente? Não pode. Aí entra uma coisa que eu não falo nem em relação a ser concorrente ou não ser. Isso é integridade, isso é caráter, isso é o que você é. Se você tem dentro de você essa índole ruim, né, tipo de sacanear o outro, nem que seja pra eu não ganhar dinheiro o suficiente, eu vou passar a perna no outro só pro outro não ter, aí, meu amor, sai dessa live porque não é pra você aqui o conteúdo. Eu não trabalho dessa forma, eu não estimulo que você trabalhe dessa forma. Eu sempre trabalhei com integridade nas minhas atitudes. Então, assim, nunca aconteceu, por exemplo, de um cliente chegar pra mim e falar, olha, Veri, a concorrente, ela tá fazendo 20% mais barato, você cobra o preço dela? E eu dizer, cubro. Nunca aconteceu isso. E nunca vai acontecer. O meu preço é o meu preço. O da concorrente é o dela. E aí eu venho pro cliente e falo assim, olha, eu não vou cobrir o preço dela,
Se você quiser fechar com ela, seja bem-vindo, o preço dela tá bom. Mas eu quero te mostrar o que eu ofereço que eu não sei se ela oferece, porque eu não sei. Às vezes até eu sei, tá? Mas eu não falo. Eu vou te falar o que eu sei que eu ofereço. E aí você pode verificar se ela oferece. Eu ofereço certificado da vigilância sanitária, eu ofereço uma estrutura, se me der uma dor de barriga, a tua festa vai acontecer porque eu tenho uma equipe por trás. Eu te ofereço qualidade, te ofereço pontualidade, porque eu nunca atrasei um evento, eu te ofereço experiência, né? Então eu tenho coisas a oferecer que eu não tinha também há 12 anos atrás, mas hoje eu tenho. Então por isso que eu falo, é um passo a passo, é um dia a dia. E aí o cliente olha pra mim e fala, caramba, mas é 20% mais caro, mas eu me senti mais seguro com você, então eu vou fechar com você. Isso já aconteceu N vezes. Tá? E aí a gente supera a concorrência pelo valor que a gente tem e não pelo preço. Preço para eventos não é digno de superar, tá? E, por exemplo, até a gente falou sobre isso semana passada. Commodity, né? Commodity é aquele produto que todo mundo tem. Então, se a pessoa só quer um brigadeirinho qualquer para servir na festa da escola do filho, que ela nem vai comer porque vai levar para escola, aí ela tanto faz, ela vai procurar o concorrente mais barato ou qualquer outro critério de seleção que ela tenha. Agora, para um casamento, para uma festa de formatura, para um evento de qualidade, a pessoa não vai inventar a moda. Ela vai comprar o produto que ela achar que vai ser de maior valor no dia, que vai entregar certinho, que vai estar bonito, que vai estar bem arrumado na mesa, que vai estar gostoso, que vai derreter na boca, que não vai decepcionar ela por aquele momento tão especial. Quando você entende esse detalhe, você percebe que nos eventos não existe concorrência de preço. Quando eu abaixei meus preços, porque eu estava desesperada para ganhar dinheiro, porque eu precisava muito de dinheiro e eu estava quase falindo, eu me afundei de vez. Eu parei de fechar a festa quando eu abaixei meus preços e só quando eu subi meus preços mais de 20%, que na época eu só ouvia, tá caro, mas tá caro era uma desculpa. As pessoas não sabem o que te dizer para te dizer que não vão fechar com você. Aí ela diz, tô caro. É a desculpa mais fácil. É a desculpa que tá pronta. Ou é tá caro ou é eu vou ver com meu marido e já te retorno, né? São as duas desculpas que você vai ouvir sempre. Sempre. Agora, se você começa a ouvir que tá caro muito, provavelmente não tá caro o teu produto. Provavelmente é só uma desculpa porque a pessoa não sabia o que dizer pra não fechar com você. E ela jogou que tá caro. E aí, às vezes, você vai ver, ela fecha com a concorrente que cobra mais. Como que ela fecha com a concorrente que paga mais? Porque a concorrente mostrou mais valor. A concorrente mostrou mais valor do seu produto, tá? Então, assim, passos sobre a concorrente. Não tenha medo da concorrência, número 1, tá? Número 2, foca no seu trabalho, foca na sua jornada, foca no seu caminho. Não fica andando e olhando pro lado pra ver se você tá ganhando ou perdendo. Não é uma competição. É uma questão da sua carreira, da sua vida. Para de competir, para de se preocupar com o vizinho. Gente, eu não entro na página de concorrente. Isso não é de agora não, isso é de muito tempo. Eu não quero saber o que o concorrente faz, porque ele vai me desviar. Se ele tiver muito melhor do que eu vou perder o rumo. Eu vou ficar tonta, eu vou falar, meu Deus, tá tudo errado no meu negócio. Se ele tiver aquém de mim, ele vai me dar um ego que eu não preciso ter. Eu vou ficar tipo, mas eu tô muito bem na vida, né? Eu não preciso disso também. Eu não preciso disso. Eu só preciso saber que eu entrego o valor pra quem? Pro meu cliente. Que o meu cliente sabe que eu sou a responsável por uma festa perfeita e fazer o melhor por aquele dia. Meu caminho, minha jornada é só minha. E de quem tá andando comigo, né? Mas para de se preocupar com a concorrência. Agora, é proibido entrar na página da concorrência? Não é. Não é. Tá? Você pode dar uma entradinha, olha lá. Como eu falei, eu não faço mais porque hoje eu dou aula, né? Então, assim, eu tô com uma etiqueta me incomodando aqui do lado. Porque, assim, hoje eu dou aula. Hoje, se eu me inspirar demais na concorrência, eu acabo fazendo alguma cópia. Não tem como não fazer. Então, eu evito olhar. Eu evito olhar mesmo.
E fora isso, a gente vai criando. E eu tenho muito know-how que hoje eu consigo trazer pra vocês. Hoje eu me inspiro com quem? Eu me inspiro com players que falam sobre marketing, eu entro em páginas de finanças, eu entro em páginas de técnicas de venda, e tudo isso eu tô todo dia olhando, estudando, seguindo, pra poder trazer conteúdo pra vocês. Porque esse conteúdo eu sei que vai agregar valor pra vocês, né? E eu junto com a minha experiência transformo esse conteúdo num conteúdo digno de confeiteiras, né? Porque não adianta eu vir aqui e ficar te falando, né, dos negócios técnicos, porque não é o caso. Eu tenho que falar a tua língua, você é confeiteira, você não é formada em administração, algumas são, né, mas eu também não sou, mas eu tenho MBA, mas você tem que saber que você tá falando com pessoas que entendem do quê? De doce, entendem de cozinha, e agora como transformar isso pra vocês, né? Então eu me perco muito mais tempo me colocando, né, e olhando esse tipo de negócio do que a concorrência. A concorrência pra mim não me agrega nada. E agora que eu falei tudo isso, o que vocês querem comentar? Lá no YouTube, a Stephanie falou que veio pela Bruna, legal. A Cíntia, tem muito disso, a pessoa quer dar valor do seu produto. Está travando? Eu acho que não, gente. Pra mim tá bem redondinho. Dá uma saída e volta. Betina, você olhar a concorrência é saudável, até mesmo para você verificar se está no caminho certo. É isso mesmo. Você pode olhar a concorrência. O que você não pode é copiar ou fazer uma promoção mais barata, do tipo a concorrência vai lá e posta promoção da semana, caixa com 100 brigadeiros, R$100. E você vai lá e posta promoção da semana, caixa com 100 brigadeiros, R$90, só pra sacanear a concorrência, sem nem saber se o teu preço vale aquilo ou não vale. Não, né, gente? Foca no teu. Né? Cria uma outra promoção, não copia a concorrência, nesse sentido que eu falo, tá? O segredo é apresentar sempre produtos novos e não mais do mesmo. Criar. Mais ou menos, Silvio, mais ou menos. Por exemplo, já pensou se eu não tivesse brigadeiro no meu cardápio? Por mais maravilhosos que fossem meus doces, eu não ia fechar contrato. Porque o brigadeiro tem que ter numa festa. Então, sim, criar, mas com certo limite. As pessoas não querem inventar muita moda. Esse negócio de trazer brigadeiro de pimenta com bacon. A noiva não fecha, gente. A noiva não fecha. Então, criar tem um certo limite, tá? Mas tem que criar. Inovar na apresentação, inovar na forma de atender, inovar na forma de apresentar o seu produto, tá? Então, é aí que é o grande segredo. Esses dias fiz para uma amiga experimentar meu brigadeiro gourmet, ela amou, queria mais. Quando falei que ela era 1,50, ela falou fora da minha realidade. E tá tudo bem. Às vezes não é que tá fora da realidade dela. Às vezes esse brigadeiro só não é prioridade para ela agora. Ela tem outras prioridades. E quando sobrar um dinheiro, ela vai comprar. Né? Como eu fiz muito quando eu não tinha dinheiro, não era a minha prioridade, eu tinha outras prioridades, comprar o leite do meu filho, comer, né? E agora eu já pego, tipo, nossa, no sábado eu tô com fome, que era uma coisa diferente, eu acabo pedindo um delivery de um lugar que eu não pediria, né? Então a prioridade muda quando a gente tem dinheiro. Agora, não é porque ela falou que tá fora da realidade dela que você vai dizer, então vou te fazer por R$1 porque eu gosto de você. Então dá de presente de uma vez, né? Então assim, não, né? Só compro produtos de boa qualidade, vendo na rua. Quando chego no lugar, a maioria compra. Quando eles me veem, diz a moça dos doces gostosos chegou. Isso aí, criou teu público. Depois que te conheci, me senti muito empoderada e já mudei minha identidade visual. Estou no processo de marketing. Show! A Luciana, sou aluna da Veire da primeira turma, estou fechando o contrato na pandemia também. Olha, a primeira turma foi a única turma antes da pandemia, né? O resto, todo mundo pegou pandemia aí. E me arrisquei em fazer doces em pequenas porções, só tenho que dizer que as aulas são top. Tem um segredo para começar em casa e ter muitos clientes a um prazo curto? Ana Cláudia, vamos lá. Muitos clientes a um prazo curto. É fácil? Não é, tá? Você começa com 1. Depois do 1, você comemora o segundo. Aí você comemora o terceiro. Eu já falei pra vocês, o meu primeiro casamento foi dia 30 de outubro de 2008. Ele caiu no meu colo. Tipo, Vere, você faz os doces? Tá, fazemos. A história não é bem essa, é um pouco mais completa que essa, mas eu vou contar pra vocês lá na imersão. Quem tava na Santa Bela ouviu um trechinho hoje de manhã. De qualquer forma, foi esse. E aí eu decidi que eu ia trabalhar com casamentos. Meu segundo casamento aconteceu em janeiro. Então, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses depois aconteceu meu segundo casamento. E ela não confiou em mim pra fazer os doces. Ela fechou comigo só o bolo fake. Aí, a gente teve o terceiro casamento que aconteceu em fevereiro, levou mais um mês. E ela fechou comigo só o bolo fake. Aí eu tive o quarto casamento fechado e essa confiou em mim os doces. Mas eu acho que ela fechou 200 a 250 doces. Então uma
mini festa. Mas, gente, eu me entreguei com tanta alma para aquela festa, eu fiz com tanta alegria, eu tava tão agradecida por aquela festa, que assim, era como se eu tivesse 1 milhão de doces. A gente fez com muito amor e com muito carinho. E aí as coisas começaram a acontecer. Antes do final do primeiro ano, eu já tinha um casamento por final de semana, tá? E eu só saí de dentro da cozinha da casa da minha mãe 8 meses depois do primeiro casamento, que a gente viu que não ia dar pra ficar mantendo a bagunça em casa, a gente se programou, a gente foi pra uma outra cozinha, que era no prédio da minha mãe, mas era uma cozinha de 12 metros quadrados, gente, do tamanho do meu estúdio aqui, que é minúsculo, tá? Super pequenininha, a gente ficou ali durante 1 ano, mas eu continuei durante 1 ano atendendo na sala da casa da minha mãe. Então eu fiquei quase 2 anos atendendo dentro da sala da casa da minha mãe. Com o sofá, com a televisão, sem estrutura própria para atender noivas. E foi lá que eu fechei o meu primeiro 100 de contratos. Meus primeiros 100 contratos foram assim. Então, gente, dá para começar em casa? Dá. Agora, a questão tua de decidir se você quer continuar em casa e tá tudo bem, mas aí você não vai crescer, ou se você vai tomar atitudes talvez um pouquinho mais arriscadas e com um pouquinho mais de estudo pra crescer. E aí a gente cresceu, a gente arriscou e a gente cresceu. E eu solto aquele exemplo da música do Toquinho porque ela mexe muito comigo, eu tenho ouvido muito mais agora essa música por causa do meu filho. Mas essa parte mexe muito comigo, que ela fala assim: um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E aí ela continua contando, né, que o futuro é uma astronave, né, que cabemos a nós pilotar, né. E é mais ou menos isso. Eu lembro quando eu chegou num certo momento, eu percebi, se eu continuar dentro da casa da minha mãe, né, atendendo aqui, eu até vou ganhar algum dinheiro, mas o máximo que eu vou ganhar limpo, se eu trabalhar direitinho, é 1.500, 1.200, e eu queria mais, eu não queria ganhar 1.100, 1.200 por mês, eu queria ganhar 3, 4 mil, 5 mil, 10 mil, por que não, né, eu sonhava longe. E aí eu vi que eu ia ter que quebrar aquele muro, né, eu tava no muro, eu tava naquele momento que eu podia parar ali, ou eu podia atravessar o muro, e eu decidi atravessar o muro, e entrar na minha astronave e caminhar por ela, e aí foi quando a gente começou a crescer. Faço em casa, fiz doces num casamento, que doei os doces. Nesse casamento fechei 3 casamentos. Olha que investimento bom, né? Hoje continuo em casa. Isso aí. E vai trabalhando pra decidir crescer. Dá medo? Dá medo. Mas é isso, a gente se encara. Acabei de alugar uma casa pra ser meu ateliê depois de 20 anos trabalhando em casa. É libertador, gente. Você poder ir pra casa no final do expediente. É libertador. Carla, quero conversar com você no privado, pois estou para fechar um curso com uma outra chefe, mas não comentarei por aqui. Manda pra mim no direct do Instagram, Carla, @verifragoso, eu respondo todo mundo. Hoje tá um pouquinho mais corrido porque é meu aniversário, então eu tô recebendo muito direct, mas eu sempre dou uma respondida pra todo mundo, tá? Se eu não te responder hoje, mas eu respondo, provavelmente ainda hoje eu te respondo. Manda lá pra mim que a gente conversa, tá? Direct do Instagram, manda lá, Verifragoso. Qual o valor do curso com você? Eu não tenho o valor da minha turma ainda, a gente vai divulgar os valores durante a imersão semana que vem. Segura a ansiedade porque eu tô tentando conseguir algumas coisas legais pro curso, então deixa eu fechar tudo direitinho pra poder passar os valores pra vocês, tá bom? Lilia, fala pra ela não fechar com essa. Eu não vou falar isso, gente, eu não sou antiética, mas eu vou apontar pra ela eventualmente vantagens e desvantagens se for essa questão. Qual o momento correto pra investir em um ateliê, alugar um espaço, ou vai de cada um? Vai de cada um. Mas o que eu fiz? Eu me programei financeiramente dentro do meu negócio pra garantir que dia a dia eu tivesse um lucro um pouco maior, porque eu tinha que programar um aluguel, pra eu poder pagar um aluguel. E um erro muito grande é esse: eu trabalho em casa, eu não pago aluguel, então tá tudo certo, então eu não preciso. Precisa de aluguel sim, porque você tem que se programar, porque como é que você vai sair de uma casa que você não paga aluguel e vai pra um aluguel de 5 mil reais, de 4 mil reais? Da onde que você vai tirar esse dinheiro, né? Então você tem que já ter isso da inclusão nos teus preços desde sempre. Portanto, quem trabalha em casa tem mais lucro aparente. E aí você usa esse dinheiro pra sair de casa se você fizer tudo direitinho, tá? Pra poder pegar mais eventos, pra você poder crescer. Gente, é um planejamento. É por isso que eu digo, meta não é você dizer assim: olha, amanhã eu vou ganhar 10 mil por mês e eu vou fazer 5 casamentos por final de semana. Você não vai.
Meta não é você dizer assim, um dia eu quero fazer 5 casamentos por final de semana. Isso também não é meta. Meta é você dizer assim, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo 10 casamentos por final de semana. Agora, daqui a 8 anos eu vou ter que estar fazendo 7. Só que pra fazer 7 eu vou ter que ter 4 funcionários. Sei lá, eu tô inventando números aqui, tá? Eu vou ter que ter um ateliê. Então, daqui a 5 anos eu quero estar no meu ateliê pra fazendo 3 casamentos por final de semana. Antes disso eu vou fazer em casa, né? Fazer 2 por final de semana, nada pelo meu 3º ano. E nos meus primeiros 3 anos eu vou pegar só um pra me capitalizar. Sei lá, gente, isso é meta, é planejamento ano a ano. Vai dar certo? Não sabemos. Mas pelo menos sabemos aonde queremos ir. Quando a gente sabe aonde quer ir, fica mais fácil de chegar lá. Simples assim, tá? É mais simples do que parece. Acabou nossa live, pessoal. Foi muito rápida, né? Essas lives aí estão acabando muito rápido.